Hi everybody, how's it going? Bom, gente, nesta aula nós vamos enfocar novamente o Simple Present, mas vamos falar de forma negativa. Aprendemos anteriormente que para fazer pergunta usamos auxiliar, remember that? Então a gente coloca o auxiliar do antes do sujeito. Se esse sujeito é terceira pessoa do singular, a gente conjuga esse auxiliar variando para a terceira pessoa, remember? E ele vira does. Por exemplo, do you want? Does she want? Lembrando que esse segundo verbo, que a gente chama de verbo principal, é invariável, ok? E para fazer negativo, frase negativa, como que a gente faz? Nós vamos usar a palavra not, advérbio de negação not. Só que existe um detalhe em inglês. Esse advérbio precisa ser colocado apoiado em um verbo, não pode ser no verbo principal. Então a gente vai precisar de quê? Novamente de um auxiliar. Uso o mesmo ou invento um novo auxiliar? Alright, vamos ser práticos. Vamos usar o auxiliar do para isso. Eu gostaria de fazer uma análise dentro disso que eu acabei de falar aqui no nosso quadro. Let's go! Então observem, olha. I like music. Você não pode colocar not aqui, I not like music. Então, o que acontece? Muita gente coloca aqui I not like, pode? Porque I like not não pode? Não pode. Você precisa apoiar este advérbio em um verbo. Que verbo seria esse, pessoal? Yes. Você vai apoiá-lo em um verbo auxiliar. I do not like music. Aí você deve estar pensando assim, eu não vejo muito isso. Sim, você geralmente vê don't. Do mais not, forma contracta, don't. I don't like music. Só isso? Yes. Agora lembre-se, don't é a junção de do com not. Por que do? Para que eu apoie a minha partícula, eu chamo de partícula negativa, meu advérbio de negação, not. Alright? Agora, muita atenção. Vamos analisar essa frase? She like music. Identifica para mim aí, vamos ver se você está atento. Qual é o erro que tem nessa frase? Tem um erro aí. Se você disse que falta conjugar o verbo na terceira pessoa do singular, congratulations. Você está estudando, né? You're studying hard. Congratulations. Ok, vamos colocar na negativa? Eu não posso colocar o not depois. Tudo bem, então vamos colocá-lo aqui. Ok, mas ele tem que estar apoiado em um verbo. Será qual verbo? Verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar? Do. O que aprendemos? Quando eu tenho dois verbos, eu conjugo o primeiro e o segundo fica na forma base. Ups, ups, ups. Verbo termina em O, então não é S. Eu vou colocar é S. Então eu teria she does not like music. Does not, pessoal, como nós já vimos por aí, pode juntar does com not e nós teríamos o quê? Repeat, please. Does not. Don't, does not. Portanto, she does not like music. Você apoia not no verbo auxiliar. Mas não posso deixar esse S aqui? Não. Você já conjugou o seu verbo. Olha a variação em terceira pessoa aqui. Este verbo aqui, eu insisto, ele está na forma base, como nós já aprendemos. Quando eu tenho dois verbos, conjugo o primeiro, mantenho o segundo no infinitivo. Se esse verbo for auxiliar, o segundo fica na forma base. That's it, folks. Very simple, no? Do your exercises. Have a lot of fun. Bye-bye.